São Paulo bate o martelo e cancela a saída de jogador. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito também sobre a polêmica aí do São Paulo sem o Morumbi numa possível semifinal, tem informação sobre isso. Tem notícia também sobre o Lucas, que pode começar o jogo aí de titular no domingo contra o Galo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e o negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos começar o vídeo aí falando sobre Libertadores. Segundo o jornal O Globo, a CBF negocia com a Conmebol a retirada de times brasileiros da pré-Libertadores em troca de uma vaga direta na fase de grupos, tá? Então, já tinha saído informação, acho que um mês atrás mais ou menos, que a CBF tinha essa ideia aí, né, que é tirar as vagas da pré, não ter mais pré-Libertadores, né, para os times aqui do futebol brasileiro. Hoje tá o cenário atual é o seguinte: hoje o Brasil conta com 7 vagas, tá? 7 vagas, são 5 vagas diretas, né? 5 direto para a fase de grupo e 2 vagas via pré-Libertadores. A ideia da CBF é reduzir para 6 vagas, sendo todas diretas para a fase de grupos, tá? Então é o seguinte, são 5 vagas diretas, né? E 2 vagas para pré. A CBF quer fazer o quê? A CBF quer tirar as 2 vagas da pré, né, e colocar mais uma direta. Então iriam aí se classificar 6 clubes aí, né, para a fase de grupos da Libertadores. A sugestão faz parte do planejamento da CBF de aliviar o calendário do futebol brasileiro, tá? Isso aí foi informação que o jornal O Globo trouxe, né? E o Sabichaud, que é o presidente da CBF, também confirmou isso aí em entrevista ao Seleção Sport TV, tá? Então, a ideia é essa: tira 2 vagas da pré e coloca mais uma direta. Enfim, cara, já comentamos aqui que o Sabichaud, junto com a CBF, tá aí querendo reorganizar, podemos dizer assim, o calendário do futebol brasileiro, né? Por exemplo, quer reduzir os estaduais, né? Alguns estaduais já foram confirmados aí que vão ter uma redução de datas. E outra competição também que quer reduzir datas, né, seria a pré-Libertadores, né? Por exemplo, os times que se classificam para a pré tem jogos a mais para fazer, que é da pré-Libertadores, entendeu? Quem classifica direto ou quem não vai, não joga. Quem vai para a pré tem mais jogos a fazer, então você tiraria esses jogos aí do calendário, né? Seria para aliviar o calendário aí dos times do futebol brasileiro, mas enfim, eu não tenho muita dúvida disso aqui, tá? Sinceramente, tenho muita dúvida disso aqui. Seria bom tirar aí 2 vagas da pré e colocar aí mais uma vaga direta. Eu não sei se me pega muito não, tá? Eu acho que, na minha opinião, eu prefiro do jeito que tá, né? 5 direta e 2 vagas aí via pré-Libertadores, mas isso aí é minha opinião, né? Enfim, vamos ver aí o que a CBF vai fazer com a Conmebol, se a Conmebol vai aceitar essa mudança da CBF ou não. Vamos aguardar, belezinha? Bora falar aí sobre o mercado da bola? Tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo não descarta a chegada de um novo meio-campista, mas já imagina que encerrou seu ciclo de contratações com Mailton e Rafael Tolói. A diretoria evita falar em mercado fechado e analisa oportunidades. Com grave crise financeira, o clube não fará investimento. Já comentamos muito sobre o mercado do São Paulo, né, que as prioridades eram um lateral direito e um zagueiro. Esses 2 já chegaram, Tolói e Mailton. O Mailton não foi anunciado ainda até agora, né, mas já chegou, já deu entrevista aí, né, como reforço do São Paulo. Só falta ser anunciado, mas já chegou no São Paulo aí. E eram as 2 posições mais carentes. A gente já precisava de um zagueiro antes do Arboleda se machucar, porque o Juan Tressol tinha ido embora, né? Naquele momento que ele vai embora, a gente já precisava de mais um jogador para essa posição. Aí depois piora porque o Arboleda se machuca, né? Então era posição carente. Aí, pô, a gente jogou vários e vários jogos aí com Ferrarese, Alan Franco e Sabino e sem nenhum zagueiro no banco, né? Vários jogos a gente jogou de jeito porque não tinha outra opção. E o Rafael Tolói chegou agora para reforçar a zaga. E o Mailton, né? Já que a gente tinha o Cedric aí. O Mike jogou 2, 3 jogos, acabou de subir, muito novo ainda, entendeu? E também na posição carente, que era a posição da lateral direita, ala, né? Porque a gente joga aí com um esquema de 3 zagueiros. Então, são as 2 posições mais carentes que foram aí, né, cara? Reforçadas, né, com Tolói e Mailton. Assim, mais um meio-campista, entendeu? Eu lembro, até já tinha saído informação sobre isso, foi do blog do São Paulo, que esse meio-campista que o São Paulo queria era o meio-campista estilo Marcos Antônio, né? Estilo Marcos Antônio, estilo Bobadilha, né? Não é um meia e nem um volante, é um meio-campista, aquele cara, irmão, que faz tudo no meio-campo, é volante, pisa na área, constrói, ajuda na marcação, um meio-campista estilo Marcos Antônio e Bobadilha. Pra achar esse cara aí, irmão, sem gastar, né, que é o que o São Paulo tá fazendo, sem gastar, acho bem difícil, bem provável aí,
tá? Então, os principais foram reforçados. Caso apareça a oportunidade de um meio campista, São Paulo pode tentar trazer que esteja livre ou por empréstimo, porque o São Paulo vai fazer negócio nesses dois moldes, ou empréstimo ou livre, né? Como a gente já está cansado aqui de falar e de saber já há muito tempo. Então, vamos aguardar aí. A princípio, né, os reforços são esses. Se aparecer a oportunidade no meu campo, São Paulo vai tentar aí trazer, né? Vamos aguardar. Daqui a, se não me engano, dia 2 fecha a janela, dia 1, alguma coisa assim, né? Tá perto de fechar aí. Acho que vai ser isso, acho que não vai acabar chegando ninguém mais não, belezinha? Bom, os reforços mesmo pra gente é recuperar os lesionados, né? Jogadores machucados aí que voltaram de lesão, aí sim vão ser ótimos reforços, visando, obviamente, o jogo mais importante do ano, que é contra a LDU, que é o jogo aí das quartas, né? Aí o que acontece, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aqui agora e começou a ser repercutido uma polêmica nas redes sociais, que é o seguinte: caso o São Paulo avance para a semifinal da Libertadores, caso avance, né, caso passe pela LDU e chegue à semifinal, nas datas aí das semifinais, tem show marcado no Morumbi. Tu já começou a falar, pô, como assim? Se passar da LDU, vamos jogar a semi da Libertadores fora do Morumbi, que já tem show marcado. Foi uma polêmica grande aí, né? O que é uma aberração da natureza, né? Imagina só a gente chegar na semifinal de Libertadores e não poder jogar em casa porque tá dando show. É um negócio assim, né? Tipo assim, é um negócio que não tem nem palavra para descrever a aberração que é isso, né? Aí vamos lá, temos aqui informação, tá? Do UOL, tá aqui, ó. Se passar pela LDU nas quartas de final, o São Paulo jogaria em meados de 22 e 29 de outubro nas semifinais. 22 e 29 porque, por exemplo, você vai chegar na semifinal contra o Palmeiras, o primeiro jogo é no Morumbi, o segundo no Allianz Parque. Se a gente chega contra o River Plate, o primeiro jogo é na Argentina, o segundo no Morumbi. Então depende de quem a gente vai pegar, né? Porque dependendo do adversário, né, a gente vai jogar o primeiro fora, né? E o segundo em casa, porque o Palmeiras tem uma campanha melhor que a gente. Então depende aí de quem a gente pode pegar numa semifinal. O Morumbi tem show marcado para o dia 31 de outubro. Então, no dia 31 de outubro já tem show marcado aí no estádio. O São Paulo não vê nenhuma possibilidade de não conseguir mandar o jogo em seu estádio caso avance para as semifinais. Se a partida for realizada na terça-feira, o São Paulo teria praticamente 72 horas de intervalo. Tá? Então o São Paulo, os caras lá dentro, os caras falam o seguinte, ó, não tem nem chance de a gente chegar na semifinal e não jogar no estádio, não tem como, tá? O que é bom, né? O novo acordo com a Live Nation, né, que é a produtora aí, né, que leva os shows para o Morumbi, é o motivo da tranquilidade do São Paulo. No contrato, a empresa se comprometeu a fazer melhorias logísticas que irão agilizar a montagem e a desmontagem da estrutura. Além disso, o novo esquema de palco também é o fator que tranquiliza o São Paulo. Agora a estrutura não é mais montada em cima do gramado, e sim atrás de um dos gols, tá? Então, dentro do São Paulo, eles não veem que não tem nenhuma chance da gente ficar sem o Morumbi numa semifinal, caso o São Paulo passe aí para a LDU, né? Nossa, quando eu vi essa informação que tinha show marcado, né, para a semifinal, eu tava, porra, pé da vida, porque, meu irmão, imagina tu chegar na semifinal de Libertadores, entendeu? Na semifinal, tu tá ali, irmão, perto de chegar na final de Libertadores, que o Campeonato de São Paulo não ganha desde 2005, e tu não poder jogar no estádio por causa de show. Seria um negócio assim, bem bizarro, né? Bem bizarro aí. Só que tem um porém ainda, né? Tem uma questão aí. O São Paulo só mandaria o segundo jogo da semifinal em casa se o adversário for o River Plate, exatamente. A gente tem a melhor campanha com o River, então, se for o River, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Morumbi. Caso seja o Palmeiras na semifinal, né, o primeiro jogo é no Morumbi e o segundo jogo é no Allianz Parque, né, porque o Palmeiras teve aí a melhor campanha, tá? O grande ponto da questão é isso aqui, rapaziada, olha só. O que pode acontecer é a partida ocorrer com parte da estrutura do show montada e uma pequena diminuição da capacidade total do estádio. O clube alega que essa diminuição de carga de ingresso é realmente pequena. Então a questão é essa, a gente pode chegar na semifinal e ter que jogar aí, né, no estádio com a capacidade aí, né, menor, porque vai ter uma parte, né, da estrutura do show lá, né, no estádio. Então pode ser que a gente vai jogar aí essa semifinal no Morumbi, mas com a capacidade reduzida, né, de torcedores aí, né, para esse jogo. Eu me recuso a acreditar que a gente não vai ter o Morumbi. Esse negócio é tipo assim, é um negócio tão absurdo, um negócio tão inacreditável que eu me recuso a acreditar que isso vai acontecer. E como o próprio Éder Traskini colocou, o São Paulo vai ter sim a semifinal, não estou nem preocupado com isso. A questão mesmo é importante, que pode acontecer mesmo, o fato da história é que a gente pode jogar aí esse jogo no eventual semifinal.
sem a carga máxima de ingresso, né? Por causa de uma parte, né, da estrutura do show que vai estar lá. É uma aberração do meio sem precedentes, né? Porque, tipo assim, esse show aí do dia 31 pode valer, irmão, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Nada vale um jogo de semifinal em casa, né? Um jogo que vale uma vaga na final da Libertadores, tá? O São Paulo vai ter o Morumbi, vai jogar lá caso o São Paulo passe, mas esse negócio também de ter a capacidade de reduzir também, pra mim, não pega. Também é algo que devia tirar, entendeu? Se vira, irmão, faz qualquer coisa, cancela o show, muda a data, entendeu? Sei lá, bota mais gente pra trabalhar aí, mas isso aí é outro ponto também que também tá errado. Não dá pra gente ter a capacidade reduzida do estádio. Tinha que ter aí o máximo possível, o máximo, né? Mas essa sim é uma preocupação que pode acontecer. O São Paulo vai ter o Morumbi na semifinal caso passe. A questão mesmo é jogar aí com capacidade reduzida, o que também é uma vergonha, né, cara? Também é uma vergonha aí porque todo mundo, tá? Quando sai todo mundo já sabe, tá? Desde o começo do ano, as datas bases das competições, entendeu? Por exemplo, São Paulo se classificou contra a LDU, né, para jogar contra a LDU, a CBF até agora não divulgou o dia do jogo, mas já tem a data base ali, né? Já tem 3 dias possíveis que pode ser o jogo, né? Isso acontece em todas as fases, né? Na final também. Então todos os times, eles têm um calendário de todos os campeonatos na mão e eles sabem muito bem que se o time deles ali, né, chegar na semifinal, eles têm a data ali base, né, de quando o seu time pode chegar na semifinal de Copa do Brasil, na semifinal de Libertadores. Aí os caras vão lá e marcam um show, irmão, bem perto ali de uma possível semifinal, né? O que é uma aberração, uma sacanagem aí sem tamanho, né? Mas enfim, a preocupação mesmo é essa, jogar com a capacidade do estádio reduzida. Essa sim é a preocupação e é um fato aí que pode acontecer, né? Mas o Morumbi vai ter, tá? Não tenho dúvidas alguma disso aí não, entendeu? Cara, nossa, quando eu vi essa informação ontem pela primeira vez, eu fiquei louco, cara. Tipo, não é possível que os caras vão botar a gente pra jogar em outro jogo, né? Um jogo de semifinal fora do Morumbi. Tipo, tipo assim, seria o negócio mais bizarro da história do São Paulo. Tipo assim, não tem como, cara. Show nenhum vale um jogo de semifinal na nossa casa. Nenhum. Pode ser 200 milhões de show, não vale. Não vale. O principal é o futebol aí. E é uma semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores que vale vaga na final. Né, de um campeonato que São Paulo não ganha. Tem 20 anos, desde 2005 São Paulo não ganha. Então, tipo assim, é um negócio bizarro aí, né? Bom, mas enfim, o principal agora é cuidar da LDU, né? Se classificar contra a LDU, né? E depois sim tem aí a semifinal, tá bom? Vamos lá, rapaziada, falar aqui sobre o Henrique Carmo. O Henrique Carmo foi alvo de polêmica aí, né? Polêmica em 2 pontos. Primeiro que ele estava sendo negociado com o PSV por empréstimo, né? Que seria um negócio terrível aí, mais um da diretoria do São Paulo. E depois teve aquela questão, né, da mensagem lá que o diretor de comunicação postou no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, dizendo que ia soltar a notícia que o Belmonte queria emprestar o Henrique, né? Teve aquela polêmica lá também, tá? Segundo o Alexander Vieira, o Henrique Carmo já tinha passado o Gonzalo Tapia nas primeiras opções ofensivas após o confronto contra o Sport. Mesmo em uma noite de Libertadores, o Crespo apostou, né, optou aí pelo Henrique Carmo na reta final do jogo. Verdade, né, cara? Você criticou muito aí que naquele jogo contra o Sport, o Tapia foi titular, aí depois entrou o Henrique Carmo, porra, o Henrique Carmo entrou, jogou bem pra caramba, jovem da base, promissor, joga menos que o Tapia, todo mundo ficou puto, né? O Henrique jogou muito bem contra o Sport, tipo assim, pô, o moleque entrou, irmão, fez várias jogadas ali, né, criou várias oportunidades de gol, tipo assim, entrou muito bem. E já no jogo contra o Atlético Nacional, quem entrou foi o Henrique e não o Tapia, né? Por mais que não sejam jogadores diferentes aí, não dá pro Tapia jogar e o Henrique ficar no banco, né? Isso aí mudou, né? O Henrique já passou aí, né, o Tapia nas primeiras opções ali ofensivas no banco, né, que pode entrar ali na segunda etapa, tá? Aí o que acontece? Vamos lá, ó. Segundo Alexander Vieira, o Belmonte vetou a saída de Henrique Carmo, tá? Aí vetou porque ele estava sendo negociado com o PSV, já tinha várias informações aqui sobre isso. O dirigente acredita que o Henrique pode ficar até o fim do ano, se valorizar, né, ser importante e depois ser vendido em dezembro. O Casares deu entrevista lá pro Gabriel Sá, que a gente até comentou aqui, né, que o Casares falou o seguinte: os garotos que foram vendidos da base tinham pouca minutagem, né? Tinha pouca minutagem aí, por isso que são vendidos aí por um valor mais baixo. Aí tu vê por que tem pouca minutagem. Porque o Lucas Ferreira, quando estava aqui, jogava menos que o Tapia, por exemplo, né? E isso vale também pro Henrique, entendeu? Que até o jogo contra o Sport, o Tapia também jogava mais com o Henrique, jogava mais com o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira mal jogou com o Crespo, entendeu? E esse jogador que chegou aí do River Plate, por exemplo, tira espaço dos jogadores da base. Aí tu vê o Henrique Carmo, entrou, ganhou oportunidade, jogou bem, já tá mais valorizado, né? Porque quando tá entrando, tá jogando bem, jogou bem contra o Atlético Nacional também,
né? E a ideia agora ele vai ficar, tá? Ele não vai mais sair, pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que ele seja vendido em dezembro, mas a ideia é que ele fique agora, seja utilizado aí, né, e consequentemente possa ser vendido por um valor maior. Aí tá aí, ó. A saída dele por empréstimo ao PSV da Holanda foi cancelada. Ele vai ficar e vai ser usado, né? Então tá aí a informação do Alexandre Vieira. O negócio aí do Henrique com o PSV foi cancelado e ele não vai mais sair. Pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que ele seja negociado aí, vendido em dezembro, quando acabar a temporada, mas por enquanto ele não vai ser negociado, vai ser uma opção, porque tinha que ficar, né, cara? Já foi embora o Willian Gomes no começo do ano, Matheus Alves, Lucas Ferreira recentemente foi o último, né? E tem que deixar o Henrique Carlos aí para ser uma opção para entrar no banco, né? Para entrar no segundo tempo ali, né? E, pô, seria bizarro negociar ele aí. Tá, vamos lá, rapaziada, seguindo aqui. Segundo o Eduardo Afonso, o Lucas tem boas chances de começar como titular no jogo contra o Atlético Mineiro pela primeira vez desde o seu retorno de lesão, né? O Lucas que voltou aí no jogo contra quem? Contra o Sport? Não vou lembrar agora qual foi o jogo que ele voltou, né? Desde que ele voltou, ele começou no banco em todos os jogos, que é natural, né? Pelo tempo que ele ficou fora. E segundo o Eduardo Afonso, ele pode ser titular no domingo contra o Galo, né? Domingo tem São Paulo e Galo no Morumbi, ele pode ser titular pela primeira vez, né? Vamos ver aí se ele vai começar como titular ou não, né? Vamos aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto. Saudações tricolores.